Hoje começamos uma série de mensagens que, permitindo o Senhor, vai até o fim deste mês, nos 5 domingos que temos esse mês, que tem como objetivo central trazer uma vez mais a igreja, os ouvintes, para perto daquilo que é central no Evangelho. Cristo deve ser glorificado, a igreja deve glorificar a Cristo, e nós temos na palavra de Deus a fonte que nos ensina a adoração. O Espírito Santo nos ministra a palavra do Senhor, e hoje vamos recorrer a esta palavra para falar desta palavra que exalta Cristo. Como bem já disse no início o pastor Márcio, há 5 pilares evangélicos protestantes que trazem a nós o sentido do Evangelho, do Reino. E o primeiro desses 5 pilares é somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, ou como era dito, sola Scriptura. E diante disso, eu quero convidar a todos que leamos juntos a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Vamos ler juntos esse texto. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. 17, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ó Pai, que o Senhor seja glorificado, que o Filho seja glorificado, que o Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a glorificar o Filho e seja também entre nós glorificado. Deus Trino, seja exaltado nessa noite, e que a Tua palavra permeie o nosso coração com poder, com graça, com transformação de mentalidade, e que haja, Senhor, ó Pai, que haja uma quebra na incredulidade em cada coração, e naqueles, ó Deus, que se sentem perdidos, haja salvação nessa noite. Que haja, Senhor, pela centralidade da Tua palavra, restauração de famílias, de vidas, para a glória do Teu nome santo, ó Pai. Oramos na autoridade, na autorização do nome de Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. O que as pessoas desejam ouvir quando se dirigem a uma igreja? O que vai no coração de alguém que sai de sua casa num domingo, por exemplo, e deixa lá a sua televisão, deixa a internet, deixa a sua família em alguns momentos, para ir até um templo onde a palavra é pregada? Qual é a expectativa dessas pessoas? Será que no mundo tão caótico, no mundo de tantas tragédias, de tanta falta de esperança, as pessoas vão a um templo ouvir, por exemplo, algumas piadas engraçadas, ou um pastor que faça stand-up? Será que uma igreja é cheia de pessoas que estão interessadas nas últimas notícias, no review das notícias? Será, queridos, queridas, que as pessoas se dirigem a uma comunidade de fé, a uma igreja, porque querem ouvir um pouco mais de política? Não necessariamente, na maioria das vezes não. O que vai certamente no coração da maioria é que elas precisam ouvir uma palavra de esperança para a sua vida. E elas sabem que diante de um mundo com tantos livros de autoajuda, com tantos livros de possíveis terapias, com tanta literatura já registrada pelo homem, só há um livro que pode lhes causar consolo pleno: a palavra de Deus. Eles sabem disso, nós sabemos disso. Podemos ler quantos livros forem possíveis por ano, só nos serão válidos se eles estiverem debaixo da autoridade da Escritura Sagrada. Diante disso, meus irmãos,
cabe nos lembrar o porquê esse termo sola scriptura, ou somente a Escritura. A gente sabe que há 500 anos atrás, Lutero vai, depois de muita briga, luta interior, gerada pelo próprio Espírito, vai afixar as 95 teses lá nas portas do castelo de Wittenberg, que era uma espécie de mural aos passantes. E ele está ali naquele momento fazendo aquele protesto diante de coisas, por exemplo, que eram ouvidas lá através de um dos monges da época, Johann Testel, quando dizia: quando uma moeda entra no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. É isso que era dito. E Lutero disse: isso está errado. Uma alma só pode ser liberta do inferno se o sangue de Cristo livrá-la de todo o pecado. Então ele protesta. Não é a autoridade de um homem que diz sobre a eternidade do outro homem, porque todos pecaram. Somente a palavra de Deus é a autoridade de Deus na terra. A autoridade de Deus não é o pregador, a autoridade de Deus é a palavra de Deus na boca do pregador. A igreja não está ávida para ouvir o pregador, está ávida para ouvir uma palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós lembramos disso. 31 de outubro de 1517, acontece o primeiro ato, digamos assim, aquilo que culmina, visivelmente, na verdade já estava acontecendo muita coisa, e depois desta data aconteceram muitas outras coisas, mas nós temos essa data como uma data tão especial. Somente a Bíblia. E por que nós falamos somente a Bíblia? Eu quero trazer, pelo menos nessa introdução, 10 razões porque a Bíblia deve ser lida, deve ser crida, deve ser doada, deve ser traduzida e deve ser vivida. Em primeiro lugar, a história bíblica tem sido muito confirmada pela arqueologia. O governo de Israel, por exemplo, mantém arqueologia ou escavações arqueológicas constantes. E quanto mais aquelas escavações acontecem, mais a Bíblia se mostra verossímil, mais a Bíblia se mostra verdadeira. Todos os artefatos encontrados têm uma ligação profunda, direta ou ainda que superficial com as páginas da Escritura Sagrada. Por isso, a Bíblia não é um livro que foi inventado pela cabeça de alguém, mas tem seu registro nas digitais da história da humanidade. Segundo lugar, a Bíblia convida-nos à verificação dos fatos, em vez de criar um sistema religioso que não pode ser verificado. A Bíblia diz: provai e vede. A Bíblia diz para lermos as Escrituras. A própria Bíblia convida a lermos a própria palavra de Deus. Diante disso, nós não temos uma proibição de ler a palavra, pelo contrário, a própria Bíblia nos convida a verificar que os fatos são reais. Terceiro lugar, as profecias bíblicas têm sido cumpridas na história humana. Todas as profecias bíblicas foram cumpridas, ou estão sendo cumpridas, ou serão cumpridas. Todas as profecias do Messias sobre Cristo, todas as profecias dos finais dos tempos, todas as profecias sobre o homem, sobre o pecado, sobre a queda, sobre a igreja, todas as coisas vão acontecendo. E não há nenhuma profecia que tenha caído em obsolescência, em falta de significado, em não verdade, porque todas as profecias são reais. Quarto lugar, a Bíblia afirma com clareza sua origem divina. Por quê? Porque mais de 400 vezes a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor. Mais de 400 vezes. Não há nenhum outro livro na história que possa ter essa autoridade de dizer: assim diz o Senhor. Somente a palavra do Senhor. Extraordinário é ouvir o próprio Jesus dizer, meus irmãos,
diante dos homens, o Verbo encarnado, o Deus entre nós, e ele não disse mais assim, diz o Senhor, mas ele disse em verdade eu vos digo. Que grande autoridade, palavra de Deus saindo da boca do próprio Deus encarnado entre nós. Quinto lugar, a Bíblia é o livro mais lido da história humana, inclusive em nossos dias. Como a Bíblia pode ser tão atual? Como pode ser tão atual junto a nós hoje? Uma Bíblia que fora escrita há tantos anos, que fora escrita diante de um tempo tão grande entre o primeiro escritor e o último, cerca de 1500 anos para fechar todo o cânon. Uma Bíblia que Deus tenha usado, que usou pelo menos 40 homens para escrevê-la, e que tem conexão em cada ponto, em cada linha, e que tem mistérios, e que tem paradoxos, mas não há nenhuma contradição. Por isso, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e merece credibilidade. Aliás, é o livro mais estudado, mais lido, mais traduzido, mais contrabandeado, pasmem vocês. É o livro mais traduzido, mais doado, mais vendido de toda a história da humanidade. Sexto lugar, o poder da atuação da mensagem bíblica é visto em qualquer povo, em qualquer época, em qualquer classe social. Onde a Bíblia chega, ela faz diferença na vida do povo. Vá a qualquer nação que não tenha Jesus Cristo no seu entendimento, não tenha a mensagem de Jesus ainda que tenha alcançado aquela nação, e você verá o quanto ainda há distância de padrões básicos, de moralidade, de decência e de ordem. E aqui nós estamos falando nas questões mais superficiais. Diante disso, meus irmãos, a gente percebe que a nação brasileira, e estamos aí em voga falando tanto do Brasil, não é? Estamos inclusive terminando a nossa campanha de missões nacionais. O nosso Brasil não deve, ou pelo menos não deveria, colocar todas as suas fichas em candidato A, B ou C. A palavra de Deus deveria ser a regra. Mas a palavra de Deus hoje tem sido tirada dos espaços públicos, tem sido tirada dos espaços políticos, tem sido tirada das escolas. Só tem um lugar que eles não querem tirar: dos presídios, porque eles sabem que só quem pode consertar aquilo que o homem quebra, aquilo que o pecado quebra, é a palavra de Deus. Diante disso, nós temos a oitava razão porque a Bíblia deve ser crida. Nenhum outro documento antigo foi tão bem preservado em relação aos documentos originais. Meus irmãos, há muita coisa da palavra de Deus que é fielmente registrada pela história, pelo tempo, com seriedade absurda. E é interessante quando alguém chega numa faculdade, por exemplo, de filosofia, num curso de filosofia na faculdade, e pega o livro de Platão e Aristóteles, e não tem a cópia original de Aristóteles ou de Platão, mas ele não diz assim: olha, não foi ele que escreveu isso, isso é uma cópia. Ninguém diz isso. Todos leem o livro de Platão, Aristóteles, a Ilíada de Homero, por exemplo, dizendo: ok, foi ele que escreveu. As cópias, por exemplo, de Platão, meus irmãos, minhas irmãs, variam de algumas dezenas ou de algumas centenas. Cópias do Novo Testamento estão em mais de 24 mil achados arqueológicos dizendo que a Bíblia é verdadeira. Por exemplo, em 1948, acha-se vários rolos nas cavernas de Qumran, nós sabemos disso. E acha-se então uma cópia do livro de Isaías completo, que data de 1000 anos antes de Cristo. Extraordinário. E quando você olha para aquele texto, e você olha para o texto que você tem nas mãos, você diz: é o mesmo texto. Vamos disso? Autoridade bíblica, sola escritura, Deus preservando o texto bíblico para nós. Nono lugar, vamos para o nono. Sempre que os preceitos bíblicos foram aplicados em uma nação, essa nação foi abençoada com isso. 10º lugar, nenhum outro livro pode ser equiparado à Bíblia na história humana. A Bíblia é um livro incomparável. Por isso, voltando ao texto, eu quero então trazer à exposição
sobre o que diz o texto de Paulo a Timóteo. Em primeiro lugar, nada na Escritura é dispensável. Vamos juntos. Nada na Escritura é dispensável. Leia comigo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a primeira parte. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Agora repita comigo, toda a Escritura. Não há nenhuma partícula da Escritura que você possa jogar fora. Não há nada na Escritura que você possa dizer, isso eu não aproveito. Todas as palavras inspiradas por Deus são proveitosas para a nossa vida. Não existe nada que possamos, meus irmãos, dizer nos 66 livros, nos 1189 capítulos, nos 31.105 versículos, nada neste contexto e nada nesse texto há que se possa dizer, isto não é palavra de Deus. Do início ao fim, quem abre a palavra está diante da voz do Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Pastor, tem parte da Bíblia que eu não entendo. Não prova com isso que ela não é palavra de Deus. Prova que nós somos incapazes de compreender no todo, porque ela é a palavra de Deus. E há 3 palavras que surgem aí desse contexto reformado, pelo menos ganha lume nesse contexto, sobre a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela é inerrante. A palavra de Deus não tem em si nenhum tipo de erro, porque Deus não é inerrante, porque Deus não erra. A palavra de Deus vem dele de fato, e se Deus não erra e sua palavra vem dele, a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não contém erros, e aqui nós podemos recorrer a uma confissão que se chama, a confissão chamada confissão belga, que diz que até aqueles que não conseguem ver, podem ver a beleza desse texto, sentir o texto. A Escritura, em segundo lugar, é clara e infalível. Ela é clara porque o pós-graduado, o doutorado, o mestrado pode ser abençoado, mas o iletrado também é alcançado da mesma forma, porque o poder de Deus alcança a todos com sua palavra. Não existe qualquer ser humano que possa ficar de fora das bênçãos deste livro. Diante disso, meus irmãos, nós estamos com toda certeza diante de um livro que é claro, que é infalível e que é também suficiente. Agora compreenda, essa expressão suficiente é uma expressão que traz para nós em relevo o que essa máxima somente as Escrituras pode dizer para nós. Muita gente gosta da Bíblia, muita gente gosta de ter a Bíblia no Salmo 91, páginas amarelas, em cima da sua estante, porque vai que entra um mal olhado, a Bíblia dá uma filtrada. Tem essas superstições evangélicas ou não evangélicas, não importa. É claro, a Bíblia é um livro tão bonito que enfeita assim uma sala, um ambiente, não há problema nenhum nisso. O problema é quando as pessoas acreditam que ela aberta pode espantar mal-olhado, maus espíritos, fazer isso e aquilo. Mas na verdade, essas pessoas, quando fazem isso, elas não têm a profundidade da Bíblia. Então, elas fazem isso na sala de sua casa. Mas quando saem, colocam um patuazinho no bolso, quem sabe um pé de coelho como chaveiro, alguma coisa, um elefantezinho, um copo d'água atrás da porta, um trevinho atrás da orelha. Esses tipos de superstições que hoje são chamadas até de evangélicas, mas que de evangélicas não tem nada. Você não deve conhecer ninguém assim, mas eu conheço uns 3 ou 4. Gente que dá uma lidinha na Bíblia, mas que corre lá e vai dar uma lidinha no horóscopo também, porque vai que dá errado. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, a Bíblia é suficiente para aquele que crê que ela é a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente para nós. E aqui me lembro de uma palavra de Martinho Lutero, quando disse: fiz um pacto com Deus, uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, que Ele não me mande sonhos, que Ele não me mande anjos, eu estou satisfeito com a revelação das Escrituras. Há tantos procurando anjos, há tantos procurando aqui e ali. Ok, meus irmãos,
de alguma maneira, a Bíblia também fala de anjos, a Bíblia também fala de outras questões, de outras bênçãos, mas compreenda, a palavra de Deus é suficiente para instruir o coração da igreja. A palavra de Deus é suficiente. Por isso, em primeiro lugar, lembre-se que não há nada na Escritura que possa ser dispensável. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Segundo lugar, a Bíblia é o prumo do Espírito na igreja. Repita comigo, a Bíblia é o prumo do Espírito na igreja. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, juntos, ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Meus irmãos, isso nos lembra a grande reconstrução de Neemias. Num primeiro momento, Esdras já tinha construído o templo, mas ainda estava faltando os muros, as portas, as torres de Jerusalém. E neste tempo, apesar de haver já o templo, haver o culto, ainda não estava completamente restabelecido o povo de Deus como povo, como um povo que adora. E no capítulo 8 de Neemias, nós vemos que a obra termina e o povo para de construir muros e Deus começa a construir ou a reconstruir as pessoas. Termina a construção visível e começa uma reconstrução invisível da experiência com Deus, da identidade do povo. E nesse momento, no capítulo 8 de Neemias, o povo clama a Esdras, que é o grande pregador do Antigo Testamento e o grande pregador da reconstrução: Esdras, traga-nos o livro, traga-nos o livro, traga a lei de Moisés. Então Esdras traz, e a Bíblia diz no capítulo 8 que o povo se reúne desde o alvorecer, ou seja, 6 horas da manhã até o meio-dia, em pé na praça, ouvindo a palavra de Deus. O povo está pedindo, Neemias, ou melhor, Esdras, traga-nos o livro. Quando nós chegamos no capítulo 9, nós temos uma radiografia do que aconteceu. Neemias capítulo 9, verso 3, diz assim, leamos juntos: ficaram em pé onde estavam, por 3 horas, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, e durante outras 3 horas, confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, que coisa extraordinária! 6 horas de culto, 3 horas de leitura da palavra, mais 3 horas de confissão e quebrantamento. Se não houver pregação na palavra, se não houver pregação na igreja, se não houver a centralidade na palavra de Deus, não há quebrantamento, não há consciência de pecado, e por isso não há perdão de Deus. O povo lê por 3 horas a palavra de Deus, e agora eles têm 3 horas de oração para se quebrantar diante do Senhor. Sabe por que muita gente não ora? Porque não encontra argumentos bíblicos para orar, porque não lê a palavra de Deus. 1 hora de leitura bíblica lhe colocará em 1 hora de oração. 3 horas de leituras bíblicas te colocará pelo menos em 3 horas de oração, se acertando seus ponteiros com Deus, acertando as suas expectativas com o Senhor. Cada minuto de leitura bíblica não é desprezado diante de Deus. O povo lê 3 horas o texto, o povo ora 3 horas, o povo adora por 3 horas, o povo está sendo quebrantado por Deus e o povo está sendo corrigido por Deus. Eles se quebrantaram, eles pediram perdão. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus é apta para nos corrigir, para nos instruir, porque a palavra de Deus é usada no meio do povo de Deus como prumo do Espírito Santo. Você conhece o prumo? O prumo é aquela peça que o construtor usa e coloca um pedaço, a parte de cima de madeira, e corre uma linha por dentro, você deve saber disso, e ele coloca na parede, e a parte de baixo, lá no final da linha, é uma peça de metal, e ela precisa encostar direitinho na parede para que a construção seja vista como correta.
Quando o Espírito Santo nos confronta com o prumo da Escritura, nós vemos todas as nossas ranhuras, todos os nossos desvios, e nós somos quebrantados e constrangidos pela própria palavra na ministração do Espírito, a que sejamos corrigidos em nossos descaminhos. Por isso, aquele que não lê a palavra de Deus sempre acha que está certo, sempre acha que tem razão, sempre acha que tem a última palavra, mas todo aquele que lê a palavra constantemente sabe que precisa andar quebrantado, porque é pó, é pecador, e que o Senhor está consertando sua vida até que chegue na glória. Por isso, a palavra de Deus, assim como lá no capítulo 8 de Neemias, deve ser resgatada no culto, deve ser resgatada na vida, no culto particular, no culto coletivo. O povo entendeu que trabalhou, foi ativo, mas se cansou. Esdras, nós não aguentamos mais só trabalhar, nós precisamos da palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus é o prumo do Espírito Santo na vida da igreja. Aliás, a palavra de Deus também é o prumo de Deus na vida do mundo, para que o mundo veja o quanto está errado e fora das diretrizes do Senhor. Mas Deus tem compromisso com o seu povo, por isso Ele trata diferente com a igreja. Terceiro lugar, a finalidade da Escritura é a glória de Deus e a edificação de seu povo. Vamos juntos. A finalidade meus irmãos, isso nos lembra o tempo da reforma do rei Josias, contrastando com o verso 17 de 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo disse: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a boa obra. Veja, preparo para realizar a obra. Finalidade da Escritura é a glória de Deus e edificação do povo. Quando nós olhamos para a reforma do rei Josias, lá, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 34, nós vemos um garoto cujo pai morrera longe de Deus, e agora ele tem que, aos 8 anos de idade, se assentar no trono para ser um rei. Era a monarquia de Israel. E aqui, meus irmãos, esse menino com 8 anos começa a reinar em Israel, e a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Um bom rei, bem assessorado, bem instruído, começou a reinar cedo, mas 18 anos depois, ou seja, aos 26 anos de idade, ele propõe a reforma. E ele faz uma reforma, e os homens entram no templo para recolher a prata, para recolher a madeira, para distribuir todo o material para uma possível reforma. E nesse momento ele viu um homem chamado Safã, e Safã é o encarregado de toda a obra, e Uquias é o sumo sacerdote naquele tempo. E Uquias e Safã estão vasculhando o templo nas coisas antigas, nos depositários de prata, até, meus irmãos, que eles compreendem que aqueles homens, como diz no verso 12, que trabalhavam fielmente na obra, diz o texto, até que aqueles homens, verso 14, quando estavam tirando a prata que se tinha trazido do templo, ao templo do Senhor, o sacerdote Uquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Note que coisa extraordinária. Muitos tesouros ali, muitas pilhas de prata que o povo tinha trazido, mas no meio daqueles escombros preciosos, podemos dizer assim, estava um tesouro de maior valor do que toda aquela prata, a palavra de Deus. Note então, meus irmãos, minhas irmãs, que nesse momento, Uquias acha o livro, e ele leva para o rei.
A prata ele dá para os artífices, a madeira ele dá para os outros artífices, as pedras ele dá para os construtores, mas a palavra de Deus ele leva ao rei dizendo: nós precisamos ouvir a palavra. E nesse momento, o texto diz no verso 19, quando ouviu as palavras da lei, o rei Josias rasgou as suas vestes. Por que ele rasgou as suas vestes, meus irmãos, minhas irmãs? Porque ele compreendeu na leitura da palavra de Deus, na lei dada por Deus através de Moisés, que aquele povo estava sendo infiel a Deus, que ele estava sendo um líder bom, mas não era suficiente se ele não estava cumprindo toda a lei de Deus. Então ele rasga suas vestes e ele diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Verso 21 ele diz: ide, consultai o Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado, pois grande é a fúria do Senhor que tem se derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Ele diz: eu estou completamente desesperado, porque eu estou esses anos todos, eu estou há 18 anos liderando, mas eu não tinha palavra nas mãos. Deus agiu até aqui com misericórdia, com graça. Eu tinha consciência daquilo que vinha sendo trazido de alguma maneira pelos sumos sacerdotes, pelos profetas, mas eu ainda não tinha me deparado com o livro. E agora eu estou me deparando com o livro, e esse livro diz que nós estamos mal. É nessa hora então que Josias é habilitado por Deus a cumprir o seu ministério de maneira ainda mais eficaz, porque a palavra de Deus nos habilita e nos capacita para cumprir aquilo que Deus manda. O que Josias está dizendo aqui é: Deus me deu uma posição de liderança e eu precisava dessa palavra já há muito tempo. Eu rasgo as minhas vestes e eu me arrependo. Verso 30. O rei subiu ao templo do Senhor, e todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu a palavra para eles, todas as palavras do livro da aliança que tinha sido encontrado no templo do Senhor. Verso 31, leamos juntos. O rei ficou em pé no seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, a palavra de Deus tem como finalidade capacitar a igreja a fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus. A partir daquele momento, Josias foi um líder melhor, foi um rei melhor, porque não abriu mão da palavra de Deus. E a partir daquele momento, o povo também deu glórias a Deus, porque o povo ouviu o quanto Deus era digno de ser adorado. Há igrejas, meus irmãos, na Europa, há igrejas, por exemplo, em lugares como o Canadá, que já não se lê a palavra de Deus. Eles leem, por exemplo, livros como Assim Falou Zaratustra. Livros, por exemplo, de Max Weber. Livros de autoajuda. Livros de outras ciências. E a igreja está em franco declínio. Por isso, meus irmãos, o lema somente a Escritura, sola Escritura, nunca foi tão urgente para a igreja de hoje, que precisa parar de brincar de ser igreja, parar de ler gibi, parar de ler livro de autoajuda, parar de ler Tititi, Marie Claire querida, parar de ler coisas sangrentas, parar de ler coisas pornográficas e voltar para a palavra de Deus. Desta maneira, Deus usará a igreja. Deus será glorificado no meio da igreja. Mas enquanto estivermos crentes pasmos, crentes letárgicos, que permitem que suas Bíblias tomem camadas e camadas de poeira, a igreja entrará em sistema de derrocada. Por isso nós estamos diante de uma urgência
Lembramos do exemplo dos apóstolos em Atos capítulo 6, no verso 4, quando havia uma demanda de trabalho enorme, quando as viúvas dos gregos reclamavam das viúvas dos judeus, quando aquela demanda social era enorme, os apóstolos reúnem o povo e dizem o seguinte: não fica bem que sirvamos as mesas, escolhei dentre vós homens cheios do Espírito Santo e de boa reputação, nós porém nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Significa que o bem mais precioso que uma liderança pode exercer para o povo é falar em nome de Deus e pregar as Escrituras se dedicando à oração. Meus irmãos, minhas irmãs, vemos esse mesmo Pedro escrevendo a sua segunda epístola no capítulo 1, e ele disse assim: temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Agora leamos juntos versos 20 e 21. Saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Repita comigo isso aqui, o que vemos no verso 20: nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Essa semana recebi, foi a mim repassado, é claro, num tom de crítica, uma dessas mensagens inúteis de WhatsApp, e chegou a mim dizendo que a derrota do Flamengo fora prevista na Bíblia. O Flamengo perdeu esses dias, não sabia. Perdeu uma vez mais. Veja. E eles foram ao texto de Neemias, dizendo que o povo estava construindo uma muralha, mas que até uma raposa poderia derrubá-la. Me parece que o goleiro chama-se, ou apelida-se de muralha, não sei. E o outro time tem como codinome raposa, é isso? Ok. Não entendo bem de futebol, parece-me que é isso. Veja, preste bem atenção. A Escritura não é de particular interpretação. Sabe o que as pessoas fazem? As pessoas tomam os acontecimentos e querem interpretar a Bíblia. As pessoas tomam as suas experiências e querem interpretar a Bíblia. Está errado. Você precisa ler a Bíblia para começar a interpretar direito suas experiências. Não é a sua experiência que define o que está na Bíblia, é o que está na Bíblia que define o que você está vivendo. Não é o que está acontecendo ao nosso redor que define a minha leitura da Bíblia, é o que está na palavra de Deus que afia melhor a minha leitura de mundo. É como eu leio o mundo, é exatamente como eu leio a palavra de Deus. Olhos filtrados pela Sagrada Escritura, palavra do Senhor me fazendo entender que ela deve ser primazia, deve ser o primeiro lugar em toda a cosmovisão de quem quer que seja. Por isso, meus amados irmãos, quero trazer aplicações práticas, aplicações finais. A primeira aplicação: leia a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que vemos o quanto Deus é santo. E é por isso que a aproximação dela nos mantém em humildade profunda. Você descobre que alguém não lê a Bíblia quando ele sempre se acha bom demais, quando ele acha que a sua moralidade é alta, quando ele acha que as suas convicções são sempre as melhores. Mas veja um homem humilde de joelhos, veja um homem pedindo misericórdia de Deus, é alguém que ouviu a palavra. A palavra de Deus é que nos aproxima de um Deus santo, da percepção de um Deus santo. E quanto mais estamos aproximando do santo, mais nós vemos que somos pecadores. Segunda aplicação: não interprete a Bíblia de acordo com os acontecimentos. Interprete os acontecimentos à luz
das Escrituras, à luz da Bíblia. O que tem acontecido? O que tem acontecido no mundo? O que tem acontecido nas nações? Volte para a palavra de Deus. Leia, por exemplo, Mateus capítulo 24, capítulo 25, leia o livro de Apocalipse, leia as profecias, aí você terá uma visão clara do que tem acontecido. Agora, não veja um jogo de futebol e queira interpretar a Bíblia porque não faz sentido. Não veja algum acontecimento X ou Y e venha tentar encontrar alguma coisa escondida na Bíblia. Por causa disso, muitas pessoas deflagraram em grande engano. Dia desses, uma jovem foi até a internet dizer que Jesus voltaria, salvo engano, dia 21 de setembro, 18 de setembro, não sei. Milhões de views, não é? Muitos views. E ela estava dizendo todos os sinais e tal, e depois veio a público, pelo mesmo canal, dizer: me desculpem, porque muita gente estava dizendo que Jesus ia voltar, e eu acabei acreditando nessas coisas. Por isso, interprete a Bíblia dessa maneira, não à luz dos acontecimentos, mas a Bíblia é a interpretação correta sobre tudo que a gente vê. Terceiro lugar, não interprete a Bíblia à luz das suas experiências, interprete suas experiências à luz da Bíblia. Dia desses, alguém começou uma campanha no Brasil, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a alguns dias, na conferência, mas alguém começou uma campanha no Brasil chamada Os Valentes Vestem Vermelho. E aí foi alguém que de repente ouviu falar dos valentes de Davi, mas o texto não tem nada a ver com Davi, porque o texto é Naum, Deus está tratando como uma nação ímpia, Deus está tratando com os assírios. E alguém toma o capítulo 2 de Naum e está lá: os valentes vestem vermelho, os seus escudos, e começa a descrever. E aí lança-se uma campanha dizendo: agora os valentes vestem vermelho. E lota-se uma igreja, ou várias e várias igrejas com gente vestida de vermelho. Tem nada a ver com quem está vestido vermelho aqui hoje, tá bom, gente? Fica tranquilo. Na verdade, o texto está fora do contexto, porque os valentes do texto não são os valentes do povo de Deus, nem os valentes de Davi, mas são os valentes da Assíria, que são derrotados ali no texto. Era só ler o restante. Quanta má fé. Quarto lugar, é na palavra de Deus que temos a visão correta da pessoa de Cristo. Todas as partículas da Sagrada Escritura apontam para o Senhor da igreja. Cada letra, cada caractere, cada pedaço, cada capítulo, cada folha desse texto foi comprado e escrito pelo sangue da cruz. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento encontrou sentido ao pé da cruz no Calvário. Cristo, então, é o centro de tudo que lemos na palavra do Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, nós temos textos obscuros, e dia desses eu falei sobre isso aqui, não me lembro bem quando, mas gosto muito da experiência de ter visto um filme chamado A Lenda do Tesouro Perdido. Não sei, vocês já devem ter assistido aqui. E no final, Nicolas Cage, eu não sei como é o nome dele, mas no filme, mas o nome da vida real é esse, e mais a sua equipe de busca ao tesouro, no final encontram uma sala de tesouro. Vocês devem lembrar disso. E eles se encontram numa sala escura, pequena, e ali de fato tem alguns tesouros, prata, ouro, e eles ficam muito felizes com aquilo. E eles estão com as suas tochas. Em filme tudo pode, naquela profundidade está valendo ter fogo. E aí eles estão ali. De repente, o protagonista do filme vê um recipiente que parecia ter pólvora. Então ele deita a sua tocha naquele recipiente com pólvora, de um lado e do outro. Então aquele recipiente com pólvora, na verdade, segue um caminho cheio de pólvora, certamente algum combustível,
E aquela pequena sala escura, obscura, começa a dar lugar a um grande salão iluminado pelo fogo que vai se alastrando até o final daquele enorme lugar, e o fogo vai reluzindo para os lados, o brilho de todos aqueles tesouros que estavam escondidos antes, mas estava ali. Compreende? A pessoa de Cristo é exatamente aquele, meu irmão, minha irmã, que faz ou que põe sentido em toda a Escritura. Se você não conhece a Cristo, a palavra de Deus é uma sala obscura com algumas coisas boas aqui e ali, mas quando Cristo é o centro de todas as coisas, quando Cristo se transforma nas minhas lentes de ler a palavra de Deus, esse livro deixa de ser um livro qualquer e me mostra tesouros preciosos e gloriosos da eternidade do Senhor nosso Deus. Cristo então vai queimando como num combustível santo a minha mente. Aquela que estava cauterizada pelo pecado, agora vai sendo habilitada pelo Espírito de Cristo a compreender as Escrituras, e aquela mente viciada no pecado, e aquela mente viciada no maligno, viciada nas coisas do mundo, agora vai recebendo transformação, porque há poder na palavra que sai da boca de Deus. Porque não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Somente a Escritura. Do que eu preciso, meu irmão, minha irmã, da Escritura. Do que você precisa para ser sustentado na fé. É claro que o Senhor é o provedor de todas as coisas, mas tudo deve estar baseado na palavra de Deus. Você não precisa de coisas tão extraordinárias, você precisa desse maná, desse pão que desce todo dia fresco pela manhã na cabeceira de sua cama, e você pode lê-lo ligado em oração, em espírito, em verdade, e você nunca estará tão pronto para a vida nem para a morte, depois de ter lido o santo livro e ter sido permeado pelas verdades eternas que há nele. Concluímos, meus irmãos, lembrando que é muito possível que cada um aqui tenha uma Bíblia em casa. E hoje as coisas estão tão facilitadas que, ainda que você não tenha uma Bíblia em casa, você tem aí acesso à internet livremente ao texto bíblico. Por isso, a gente compreende que mesmo que estejamos diante de uma geração que nunca pôde ler tanto a Bíblia, que nunca viu tanta impressão de Bíblia, e que nunca viu tantas variações sobre o tema, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia de estudo, que tem o seu valor de alguma maneira, ao mesmo tempo, nós nunca vimos uma geração tão analfabeta da palavra de Deus. Uma geração que sabe tudo, mas sabe tudo não sabendo de nada. O nível de informação é enorme, de conhecimento quase nenhum. Como a extensão de um mar, na profundidade de uma camada de verniz. Uma geração quebradiça, que só tem brilho, mas não tem profundidade alguma. Só existe uma solução para isso: Escritura, palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus. Quem sabe hoje você entrou aqui preocupado com o que o médico disse, com o que o juiz pode dizer, com o que o advogado disse, com o que o banco disse. A nossa primeira e última preocupação deve ser: o que diz a palavra de Deus? O que diz a Sagrada Escritura? O que Deus diz sobre isso? Neemias, no capítulo 2, quando estava diante de Artaxerxes para fazer o pedido, Artaxerxes diz a Neemias: você está triste, não é comum que você esteja triste, o que você quer pedir? O texto diz: naquele momento eu orei ao Deus dos céus. Nós precisamos saber o que Deus diz. E aquilo que o Senhor diz para nós, de forma suficiente, está registrado em sua palavra. Que o Senhor possa, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, querido visitante, abrir o teu coração, para que esse coração, uma vez aberto, possa ser permeado por essa palavra santa, que foi escrita de forma extraordinária, pelo sangue de tantos mártires,
mas sobretudo pela autoridade do sangue de Jesus. Que a tua vida, que a tua família, que a tua casa, que a tua história, que as tuas decisões estejam fundamentadas na palavra de Deus. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os mares, vieram os ventos, as águas, as chuvas, as tempestades, e foram grandes sobre esta casa, e grande foi a sua queda. Mas Jesus conclui: mas aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, a tempestade e bateram com força contra ela, mas ela não caiu. O que nos mantém de pé, meu irmão, minha irmã, não é o diagnóstico, não é o parecer, não é o laudo. O que nos põe de pé não é o ombro do amigo. O que nos faz permanecer de pé no dia da angústia é somente as Escrituras, a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus.